Olá a todos, aqui é a professora Jéssica, tudo bem com vocês? E hoje eu vou fazer a correção da prova da Prefeitura de Cajamar do cargo de professor de desenvolvimento infantil. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, deixe o seu like, compartilhe o vídeo para o conhecimento chegar a mais pessoas e ative o sininho para quando tiver novos vídeos você sempre será notificado, certo? Além disso, eu tenho resumos para estudo para o concurso da Prefeitura de São Paulo, que está para sair, já foi autorizado, que é o cargo de PEIF, resumo do currículo da cidade e resumo autores e legislação, que terá atualização pós-digital, cada um R$20, vai ficar na descrição do vídeo, o link dos grupos para compra, forma de pagamento Pix ou depósito bancário, me chama lá no grupo, e após a compra vocês podem sair. Também estou vendendo apostila para o concurso de Suzano e Arujá, também vai ficar na descrição do vídeo o link do grupo para compra, certo? Agora, sem mais enrolação, vamos para a correção da prova de PDI da Prefeitura de Cajamar, do concurso que aconteceu esse domingo, dia 10. Na descrição do vídeo vai ficar também o link para download dessa prova, lembrando que o Instituto Indepac, ele não disponibiliza suas provas em PDF, como a VUNESP ou a FGV, por exemplo. A gente vai embora com um caderno de prova, tá? Então, essa aqui é a minha prova, eu escaneei, ela tá rabiscada, ela tava até mais, eu apaguei algumas coisas aí para não atrapalhar, mas ainda assim ficou rabiscada, mas acho que dá para ler para vocês entenderem, tá? Infelizmente, a prova é assim, não vai encontrar ela certinha, bonitinha em PDF, igual, por exemplo, as provas da VUNESP, tá? Vai ficar na descrição do vídeo o link para download e também o link para download do gabarito, tá bom? De todos os cargos que teve o concurso do último domingo. E eu peço para vocês, né, darem uma força, coloca aqui nos comentários quantas questões vocês acertaram, o que vocês acharam da prova. No final aqui da correção eu vou dar minhas preliminares, tá? E a correção é só apenas da parte da legislação de conhecimentos pedagógicos, mais os conhecimentos específicos. Eu não vou fazer correção nem de português e nem de atualidades, tá? Então, vamos começar aqui com a correção, certo? Então, vamos para a primeira questão de legislação e conhecimentos específicos, que é a questão 16. Em conformidade com a Lei Complementar Municipal número 132/2011, a carreira do Magistério Público do município tem como princípios básicos, exceto. Então, aqui ele está pedindo exceto, que está errado. O que seria que está errado aqui? Referente à carreira do magistério. O exercício docente comprometido com aprendizado qualificado, qualificação profissional, remuneração condigna e adequadas condições de trabalho. Isso aqui tá certa, né? A B, a valorização da busca contínua pelo aperfeiçoamento profissional com foco no desempenho, qualificação e articulação do conhecimento com a prática profissional. Essa também tá certa. C, período reservado a estudos, planejamento e avaliação, não incluindo na carga horária de trabalho. Essa aqui que tá errada, essa é exceto. Então, aqui acerta da questão 16, a letra C. A D fala piso salarial profissional em conformidade com a legislação específica, tá certo também. Por quê? Não importa qual que é o cargo, se é PDI, se é PEB1 fundamental, PEB1 infantil, na carga horária já está incluído as horas de planejamento, que tem a hora livre, né? Tem o HTP, que é a hora de trabalho dentro da escola, tem o HTPC, então tá incluso sim dentro da carga horária. Então, a C é a errada. Agora, vamos lá para 17. Assinar a alternativa em desconformidade com o disposto na LDB. Então, aqui também tá pedindo o excerto, certo? Então, vamos lá. Seria a questão A,
É dever do Estado, com a educação escolar pública, garantir vaga na escola pública de educação infantil ou de ensino fundamental mais próxima de sua residência a toda criança a partir do é que está em desconformidade com a LDB. É a letra A, não é 2 anos, a matrícula obrigatória é a partir dos 4 anos de idade. A obrigatoriedade na educação básica é dos 4 anos para a escola até os 17 anos, o último ano do ensino médio, tá? Então, a A é a que está errada. As demais aqui estão certas. Eu não vou nem ler, não, porque senão vai ficar muito longo o vídeo, tá? Só vou dando aqui as explicações. A 18. Em conformidade com o artigo 58 do Estatuto da Criança e do Adolescente, deverão ser respeitados no processo educacional os valores culturais, artísticos e históricos próprios de quem? Do A. Conteúdo programático das disciplinas, pois a cultura também é considerada componente escolar e, como tal, deve ser rigorosamente selecionada e repassada aos alunos, como as demais disciplinas. Esse rigorosamente, repassadas, nada a ver, essa tá errada. B. Contexto social da criança e do adolescente, garantindo-lhes a liberdade da criação e o acesso às fontes de cultura. Essa tá bonita. C. Estabelecimento de ensino, pois este tem o dever de selecionar os valores e culturas. Selecionar a escola vai selecionar as culturas? Não, né? D. Ministério da Educação, uma vez que o órgão controlador e balizador de todos os aspectos educacionais do país? Também não. Com certeza é a B. Próprias do contexto social da criança e do adolescente. Conforme o ECA, a criança tem liberdade de criação e acesso a todos os tipos de fontes de cultura. Tem que ser apresentada às crianças e adolescentes, certo? 19. A aprendizagem de qualidade é uma meta que o país deve perseguir incansavelmente, e a BNCC é uma peça central nessa direção. Sobre a Base Nacional Comum Curricular, é correto afirmar que é um documento de caráter, aqui eu já tinha preenchido, acho que já dá para vocês verem. Eu já vou vir direto. A Base Nacional Comum Curricular, nossa querida BNCC, é um documento de caráter normativo, tá? Ela não é facultativa, tem aqui as questões aqui, A e a C facultativa, primeiras já estão erradas aqui. Ela é normativa, portanto, ela é obrigatória, que define o conjuntos de quê? Disciplinar, hierárquico também está errado, é orgânico, a BNCC ela quer quebrar com aquele paradigma de disciplina, de cada coisa separada, não. E mais, é progressivo de aprendizagem, que aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica, de modo a que tenham assegurado seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento, em conformidade com que preceitua o Plano Nacional de Educação, PNE. Então, a correta é a letra D, normativo, orgânico e essenciais. Agora vamos para a questão de número 20. Assinale a alternativa em conformidade com o disposto na Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva. Então, está pedindo aqui a certa de acordo com a Política Nacional da Educação Especial. Então, vamos lá. As definições do público-alvo trata-se de categorização e especificações atribuídas a um quadro de deficiência, transtornos, distúrbios e aptidões. B. Considera-se que as pessoas se modificam continuamente, transformando o contexto no qual se insere. Esse dinamismo exige uma atuação pedagógica voltada para alterar a situação de exclusão, enfatizando a importância de ambientes homogêneos. Como você vê essa palavra aqui, homogêneos, é porque com certeza está errada. C. O atendimento educacional especializado identifica, elabora e organiza recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminam barreiras para plena participação dos alunos, enfatizando as suas deficiências. Tem que enfatizar as deficiências? D. As atividades desenvolvidas no atendimento educacional especializado
diferem-se daqueles realizados em sala de aula comum, não sendo substitutivas à escolarização. Esse atendimento complementa e ou suplementa a formação dos alunos com vista à autonomia e independência na escola e fora dela. A correta aqui é a letra D. No caso, o atendimento da educação especial, ela não vai substituir a regular. Ela é complementar e supletiva, conforme está disposto na Política Nacional de Educação Especial. Então, a correta é a letra D. 21, agora vem aqui um autor daquela parte que era comum a todos os cargos, que aqui é do Aquino, naquela obra Autoridade e Autonomia dele. De acordo com Aquino, entre a multiplicidade de tipos possíveis de relacionamento, Piaget aponta constantemente para a existência de dois padrões básicos de relações, que se combinam e coexistem nos adultos, mas que se sucedem nas etapas de desenvolvimento infantil e se instauram em diferentes contextos, que são... quais são esses dois conceitos? Seria a relação de hierarquia e autoridade, B, relação instrutor e aprendiz. Essa questão de instrutor e aprendiz não tem nada a ver com o construtivismo. Se ele está falando aqui de Piaget, então a B não é. C, relações de coação e cooperação. D, as relações de passividade e de cooperação. Passividade não, que é autonomia. Hierarquia também não, porque a autoridade que o Aquino fala é que o professor tem um domínio da sala, né? A sala também pode fazer bagunça, tacar fogo na escola, mas você também não pode ser autoritário, que a educação seja um nível de hierarquia. Eu estou em cima e vocês, alunos, estão embaixo, então não é hierarquia. Então só pode ser a C, de coação e cooperação, que é exatamente o que ele fala ali, tanto da questão da autoridade quanto da autonomia para os estudantes. Então, é a letra C. 22, outro autor, no caso aqui falando do tema da didática, considerando o exposto por Zabala acerca da função social do ensino e a cooperação sobre processos de aprendizagem, analise as proposições abaixo. Agora vem aqui essas questões aqui que é 1, 2 e 3 e qual que é a correta? Apenas 1, 2, 3, é bem chatinha, até meio confusa. Eu achei essa parte aqui muito mal elaborada pela IDEPAC. Então vamos lá. A1. Por trás de qualquer proposta metodológica se esconde uma concepção do valor que se atribui ao ensino, assim como certas ideias mais ou menos formalizadas e explícitas em relação aos processos de ensinar e aprender. 2. O modo de determinar os objetos ou finalidades da educação consiste em fazê-lo em relação às capacidades que se pretende desenvolver aos alunos. 3. O ensino deve priorizar capacidades cognitivas específicas que correspondem à aprendizagem das disciplinas ou matérias tradicionais por serem mais relevantes. O Zabala não fala nada que tem que colocar que uma disciplina é melhor ou é mais importante que a outra, tem que vir na frente da outra. Então, a única errada aqui é a número 3. Portanto, a resposta certa é a A1 e A3, certo? Agora vamos para a questão de número, será 22, vamos para 23, que aqui saiu meio cortadinha, tá? Mas é a 23 essa. Acerca do ensino e aprendizagem na perspectiva da pluralidade cultural, assinale a alternativa incorreta. Então, ele está pedindo aqui a incorreta, tá? Trata-se de oferecer ao aluno e construir junto com ele um ambiente de respeito pela aceitação de interesse, pelo apoio à sua expressão, de valorização, pela incorporação das contribuições que venha trazer. Essa tá certa. B. Trata-se de garantir espaços para situações específicas vividas pelo aluno em seu cotidiano fora da escola, como a situação aluno-trabalhador, seja no campo, seja na cidade. A errada é a B, inclusive eu errei essa porque eu não me atentei na hora que era incorreta que estava pedindo. Então, toma muito cuidado, tá? Ver se está pedindo a correta ou a incorreta.
Por quê? Porque a gente não pode, a pluralidade cultural, ela não vai garantir determinar um espaço específico que está falando vivido pelos alunos no seu cotidiano. Em situações de aluno, trabalhador, não tem, a gente não garante os espaços. Então, portanto, a B é incorreta, é a mais assim absurda, certo? Agora vamos para 24. Sobre a avaliação formativa, a gente está falando da avaliação. Quem fala da avaliação? Sarah Hoffman. Analise, e tá vendo que a maioria das questões não está pedindo, não fala que o autor, de acordo com a Sarah Hoffman, no livro tal. Não, joga o tema aí, você que se vire. Então, vamos lá. Sobre a avaliação formativa, analise as assertivas abaixo, considerando V para verdadeiro e F para falso. E, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a correta sequência. Então, vamos lá aqui a 24. Inclusive, já está até aqui preenchida. A primeira é verdadeira, tomar como referências os objetos e os critérios de avaliação, mas, ao mesmo tempo, tomar como referência o próprio estudante. Sim, inclusive o estudante tem que participar também desse processo avaliativo. Então, ela está correta. A segunda tem como aspecto fundamental a construção da autonomia por parte do estudante, na medida que lhe é solicitado um papel ativo em seu processo de aprendizagem. Eu acabei de falar, o estudante ele tem que fazer parte do processo avaliativo. Então, a V também está correta. A segunda está correta. Letra V de verdadeiro. A terceira, ocorre exclusivamente ao final do processo com a finalidade de apreciar o resultado deste. Não, a avaliação formativa, ela acontece do início, do meio até o fim, durante todo o percurso de aprendizagem. Então, ela não é só no final, então ela está falsa. E a última, é o único tipo de avaliação que pode levar a processos de exclusão e classificação, na dependência das concepções que noteiam o processo educativo. Não, a avaliação formativa ela não é para classificação, muito pelo contrário, é para ver as dificuldades dos estudantes, para daí poder fazer ajustes necessários na nossa metodologia didática para a melhora dos resultados dos mesmos. Então, ela também está falsa, portanto, a certa é a letra B. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. 25. Segundo Rosilta Elder, em Educação Inclusiva com os pingos nos is, para caminhar em direção a uma escola efetivamente inclusiva, há fatores que devem ser modificados. Que fatores são esses que ela está falando? 25, vamos lá. 1. As condições materiais que trabalham os professores, sua formação inicial e contínua. Sim, uma das críticas dela é que falta formação continuada para o atendimento, para a inclusão, para os estudantes com necessidades especiais. Então, a 1 está correta. 2. As condições requeridas para que a aprendizagem se efetue em clima prazeroso e criativo. Sim, precisa haver um clima prazeroso, que tenha criatividade, não pode ser um clima ruim a escola, né? 3. As condições sociais e econômicas do país que tenha acarretado a desvalorização do magistério, fazendo que muitas vezes as escolas funcionem como espaço de abrigar e de cuidar dos alunos, em vez de ser espaço de construção de conhecimento e exercício da cidadania. Sim, que é o que entra, o que ela fala também no livro, da integração, né? Só joga as crianças ali, garante a matrícula, né, a permanência, mas e o resto? E a aprendizagem, o acesso ao currículo, ao exercício da cidadania, não se pensa nisso. Então, é uma crítica dela, a 3 também está errada. Portanto, a resposta correta da 25 é a letra D. Agora, a gente vai chegar aqui nos conhecimentos específicos, os autores. Então, a primeira aqui é a 26. Aliás, as próximas 3 questões, só explicando. Na bibliografia, algumas pessoas questionaram, mas caiu isso aí, mas não tinha na bibliografia. Tinha sim, tá, gente? Mas ela estava como temática, não tinha livro, nem um autor assim para você basear para se estudar. Tava apenas a temática, que era primeiros socorros e sintomas de doenças comuns infantis, que
a gente que trabalha na creche, a gente tem que ter mais ou menos uma noção, certo? Então, vamos lá para 26. Acerca dos princípios, sinais e sintomas de doenças comuns na infância, correlacione as colunas abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a correta. Aqui aparecem 4 doenças: catapora, doenças de mão e pé, sarampo e rubéola. Vamos para mais fácil. Catapora. Qual que é o sintoma da catapora? Manchas vermelhas e bolhas no corpo, mal-estar, cansaço, dor de cabeça e febre baixa. Portanto, A1, eu vou até tentar colocar aqui, ela tá aqui nessa 3. Então, a C e a D você já poderia eliminar. Ficamos entre a A e a B. Vamos ver a primeira aqui, o sintoma. Mal-estar, falta de apetite, vômito, diarreia, manchas vermelhas com vesículas branco-acinzentadas no centro em partes como boca, amígdalas e faringe. Esse sintoma é da doença mão, pé e boca. Brancas acinzentadas, é como se fosse meio que uma espinha, só que acinzentada, que ela sai meio um pus assim, na boca, na amígdala, na faringe. Então, a correta é a letra A, 2, 4, 1 e 3. Mas, realmente, se você lembrasse ali de pelo menos os sintomas de 2 doenças, ficaria difícil para você fazer essa questão, tá? Então, a letra A, 2, 4, 1, 3. Agora, 27. Segundo os dados da Biblioteca Virtual em Saúde do Ministério da Saúde, pelo menos uma vez na vida, 60% das pessoas terão sangramento nasal. Epistense em linguagem médica ocorre mais comumente nas crianças com menos de 10 anos e em adultos com mais de 35. Assinale a alternativa que apresenta uma atitude correta diante de tal situação. A. Fazer compressão na narina que estiver sangrando com a cabeça levemente inclinada para trás. B. Manter qualquer tipo de calor próximo à região do nariz, sol, alimentos quentes, secador, cabelo, banhos quentes. Não, você colocar coisa quente ali vai piorar, né? A B não é. C. A cabeça deve ficar ligeiramente inclinada para frente, não deve ser inclinada para trás, para evitar que o sangue escorra pela faringe e vá para o estômago ou nas vias aéreas. Essa é a correta, é o procedimento certo a se fazer o sangramento, para o sangue não escorra para a faringe, para o estômago, para as vias aéreas. 8. Quantas medidas a serem tomadas em caso de desmaio? Análise das proposições abaixo. Deitar a pessoa com pernas levemente levantadas e afrouxar-lhes as roupas para facilitar a circulação sanguínea e respiração. 2. Se a pessoa vomitar, virá-las de bruços para que o vômito ocorra e não congestione os pulmões. 3. Colocar panos frios na testa e no rosto de quem está desmaiado, tomando cuidado de não atrapalhar-lhe o nariz. A correta é, pelo menos o que está aqui no gabarito, é a 28AD. Inclusive, essa eu errei. A 2, eu achei ela meio absurda. Colocar em bruços, a pessoa pode se afogar no próprio vômito. Mas se você virar a cabeça de lado, não, é mais ou menos o mesmo procedimento que a gente faz para a pessoa que está em convulsão, por exemplo. Então, realmente eu pesquisei aqui, a 2 está correta. Então, todas as alternativas estão corretas, letra D. 1, 2 e 3. Papel do professor no processo educativo em creche, assinar a alternativa correta. Então, aqui está pedindo papel do professor na creche. Provavelmente essa questão aqui é baseada naquele documento do MEC, atendimento na creche. Então, vamos lá. A. O professor deve ser o único a determinar onde o bebê ou a criança pequena pode ficar. Ele vai determinar onde a criança vai ficar, com quem ele deve estar e o que ele deve fazer. Não, estou totalmente errada.
B. O professor deve proporcionar um ambiente organizado com objetos, brinquedos e materiais, respeitando as especificidades da faixa etária, onde os bebês e as crianças pequenas podem fazer suas escolhas em seus processos de comunicação e interação. Exatamente a letra B. Nós, professores, vamos organizar os espaços, os objetos, conforme a faixa etária e as intencionalidades para a exploração, para as experiências, para a criatividade das bebês e das crianças pequenas. Então, a correta é a B. Inclusive, se você foi um pouco mais esperto, essa questão aqui era meio que a resposta, e a alternativa meio que a resposta para uma das dissertativas. Depois, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo só das dissertativas, certo? Agora, vamos aqui para a letra, essa foi a 29, vamos para a 30. São atitudes que demonstram atenção aos aspectos emocionais das crianças. Chamá-las pelo nome, mesmo as que são bebês, está correto. Pelo documento do MEC, atendimento na creche, a gente não pode chamar as crianças por apelidos, sim pelo nome, porque ela tem que entender que ela tem um nome próprio e se auto-reconhecer nesse nome, assim também como dos seus colegas e da professora ou das professoras, dos funcionários da escola. Então, você tem que evitar apelidos. 2. Se dirigir a criança no mesmo nível de seu olhar. Sim, a gente tem que se agachar e estar no mesmo nível da criança para conversar com ela. 3. Abraçá-las e afagá-las, principalmente nos momentos de choro. A gente não pode deixar de atender uma criança que está chorando, que está nervosa, largar ela num canto. A gente tem que acolher ela. Então, todas estão corretas, alternativa letra D. 31. O desenvolvimento integral depende tanto dos cuidados relacionados que envolvem a dimensão afetiva e dos cuidados com os aspectos biológicos do corpo, como a qualidade da alimentação e dos cuidados com a saúde, quanto da forma como esses cuidados são oferecidos e das oportunidades de acesso e reconhecimentos variados. Aqui é a RCNEI, volume 1. No que se refere à alimentação e a demais cuidados com a criança pequena, analise as assertivas abaixo, considerando ver para verdadeiro e F para falso. Em seguida, assinale a alternativa que apresenta a correta sequência. Então, ele está pedindo a sequência correta. Vamos lá. Para o momento da alimentação, quanto menores as crianças, mais desaconselhados são os grupos muito grandes, pois há uma demanda de atendimento individualizado. No primeiro ao segundo ano de vida, aproximadamente, aconselha-se até 15 crianças para cada adulto. 15 crianças já são muito e o atendimento não é individualizado. Tem as outras crianças da turma também. Então, essa daqui é meio absurda, né? É uma falsa. Vamos para a próxima. Algumas informações podem ser colhidas previamente à entrada da criança na instituição, como os esquemas, preferências e tolerância alimentar, os hábitos de sono, de alimentação, os controles e cuidados especiais com a sua saúde. Outras serão conhecidas da própria interação com a criança e suas famílias ao longo do tempo. Essa aqui está verdadeira. A próxima. Crianças que estejam sem apetite, não acompanhando a curva de crescimento, ganho de peso esperada para sua faixa etária, devem ser observadas de perto para investigação de causas orgânicas ou emocionais que podem estar se manifestando para a rejeição dos alimentos, também verdadeira. A gente tem que fazer o acompanhamento aqui do desenvolvimento das crianças, conforme está no caderno MEC. E também nos referenciais, tá? É recomendado possibilitar às crianças oportunidades que proporcionem o acesso e conhecimento sobre os diversos alimentos, o desenvolvimento de habilidades para escolher sua alimentação, servir-se e alimentar-se com segurança, prazer e independência. A gente tem que incentivar as crianças a ter autonomia na hora de se servirem, para comer sozinhas, para colocar a quantidade que elas devem colocar
um prato que sente fome para evitar desperdício. Então, a última aqui também está correta. Portanto, a resposta correta é a C, falsa, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Estamos na 31, essa aqui também saiu, acho que um pouquinho cortadinha. Não, essa aqui é a 32. Os vínculos afetivos são construídos a partir das interações estabelecidas entre os sujeitos, principalmente no contexto social. No que se refere às interações e vínculos na educação infantil, analise as assertivas abaixo, considerando V para verdadeiro e F para falso, e em seguida assinar a alternativa que apresenta a correta sequência. Então, eu até já marquei aqui, a primeira é verdadeira porque a instituição de educação infantil é um espaço coletivo de convivência, onde acontecem interações entre crianças e adultos e entre adultos. Sendo uma instituição educacional, essas interações devem ser formadoras, no sentido de que devem ser baseadas nos valores sociais que fundamentam sua proposta pedagógica. Então, portanto, ela está correta. Tem que ter todas essas interações em várias faixas etárias. A gente também faz essa formação aqui social. Então, ela está correta, tá? A próxima. Deve-se privilegiar a rotatividade dos adultos para garantir estabelecimento de diferentes relações de vínculos. Vai ficar mudando toda hora o professor? Não, né? Essa tá totalmente errada. Então, já por eliminação, a gente vê aqui que a segunda, a A, B, C é verdadeira. Então, aqui a segunda, só na D aparece a falsa. Então, a correta na questão 32 é a D, certo? Você já economiza tempo. 33, assinar a seguinte situação. As crianças estavam fazendo uma atividade de pintura do girassol e uma delas começou a pintar o girassol de azul. A professora se aproximou e disse para ela que o girassol era amarelo. Em outra atividade de desenvolvimento e pintura, uma criança desenhou o sol na parte inferior do papel sulfite e o pintor da cor laranja. A mesma professora disse para essa criança que o sol era amarelo, o que deveria ser desenhado na parte superior do papel. Nesse instante, outra criança interveio na conversa e disse: "É que o sol vai dormir, tia." Aqui está falando a fonte Educação Infantil, os desafios que são expostos e o que estamos fazendo. Outro documento do MEC, certo? Daí o que ele está pedindo aqui na questão? As atitudes da professora é correto afirmar, então está pedindo o correto. Seria A, são adequadas, pois garantir que a criança aprenda e reproduza corretamente as cores e as posições dos elementos que desenha é fundamental em seu processo de aprendizagem. Parte logo para a certa, que é a B, são inadequadas, pois garantir à criança a possibilidade de levantar suas hipóteses em seus processos de investigação e criação é fundamental. Aqui na historinha, né, que foi tipo um estudo de caso nessa questão, a professora, ela só foi intervindo, falando que estava errado, e não se aproveitou para que as crianças fossem protagonistas e levantassem as suas hipóteses. Ela acabou cortando elas, né? O que está totalmente errado. Você tem que dar essas vozes para as crianças levantarem as suas possibilidades, as suas investigações, e a partir das investigações você vai fazendo as intervenções. Portanto, a atitude da professora foi totalmente errada, é a letra B. 34. De acordo com Vygotsky, 2008, página 35, a brincadeira é fonte de desenvolvimento e cria zonas de desenvolvimento iminente. Sobre a zona de desenvolvimento iminente, é correto afirmar que seria A, revelar o que a criança obrigatoriamente vai desenvolver? A gente sabe o que obrigatoriamente cada um vai desenvolver? Não, né? B, é aquilo que já se consegue fazer sem ajuda ou a mediação de outra pessoa mais experiente. Aqui a gente está falando do desenvolvimento real, tá? Então não é a B, aqui está pedindo eminente, não é nem o desenvolvimento real,
nem as zonas de desenvolvimento proximal. C. Tem a ver com a revelação das funções que ainda não amadureceram, mas que estão em processo de amadurecimento. Se a gente pensar na palavra eminente, é aquilo que está para acontecer. E aqui está falando não amadureceram, mas que estão em processo de amadurecimento, estão para desabrochar. Então, se você fizer essa associação do sentido da palavra, a correta é a letra C. 35. Sobre brincar e brincadeira, é correto afirmar que A. São termos utilizados para fazer referência a uma atividade voluntária, livre, que acontece em um determinado momento e lugar, que tem um fim em si mesmo. Tá boa? B. Duas características são essenciais. Ser uma atividade com fim em si mesma e dirigida. A brincadeira tem que ser dirigida a todo momento? A B não é. C. Devem ser constituídos de propósito didático. Também não entra aqui na questão, só didático. D. A exploração da criança é restrita em função restrita. Quando você já vê a palavra restrita, sai longe. Em função das características das atividades. Limita-se, pior ainda, pelo amor de Deus, o espaço da criança e da imaginação, não, né? Então, a correta é a letra A. São termos utilizados para fazer referência a uma atividade voluntária, livre, que acontece em um determinado momento e lugar e tem um fim em si mesmo, que é o fim da brincadeira, do divertimento, da imaginação, da criação, da criatividade. Então, é a letra A, tá? 36. Sobre a brincadeira de faz de conta, analise as preposições abaixo. 1. A criança não faz a separação entre objeto e significado, através de sua criação imaginária, ou seja, não se relaciona com o significado em questão e nem com o objeto concreto. Lógico que ela se relaciona, ela pega um objeto, sei lá, uma caneta, pode ser mil coisas para ela, uma varinha de condão, uma arminha, um amiguinho, um bonequinho, um carrinho, objeto cria vários sentidos a partir da sua imaginação. Então, a 1 não é com certeza. Então, a única questão aqui que não tem a 1 é a C. Então, a certa é só 2 e 3. Então, aqui você já vai por eliminação, já economiza seu tempo. 37. Sobre a musicalização na educação infantil, analise as assertivas abaixo, considerando ver para verdadeiro e F para falsa. Em seguida, assinale a alternativa que apresenta a correta sequência. Aqui eu já coloquei a sequência correta, tá? A primeira é verdadeira, acompanhar o ritmo do som com o corpo e movimentar-se por ser uma experiência de exploração e expressividade corporal que integrada à linguagem da dança possibilita a ampliação do conhecimento por parte da criança. A 2 também é verdadeira. A linguagem musical é extremamente rica para o trabalho com as crianças, além da ampliação do seu universo próprio. Funciona como um elo mediador que garante o componente lúdico e, consequentemente, o prazer, quando, com qualidade, entrega-se a outras linguagens e experiências. É falsa por quê? Tem como objetivo principal constituir-se como forma de controle. Quando você vê a palavra também controle, pode cair fora. É errada. Com uma formação de hábitos indicado como criança deve se comportar na fila, na sala, na hora do lanche. Então, antigamente, a musicalização na educação infantil, inclusive no meu tempo, era só música para fila, para ir almoçar, música para ir no banheiro, música para entrada, música do bom dia, do boa tarde, música para sair, música para fazer silêncio enquanto a professora fala, música para hora da história, enfim, música para ficar marcando a rotina, entendeu? E a musicalização é muito mais do que isso. Então, por isso que tá errada. Então, a alternativa correta é a B. Verdadeiro, verdadeiro, falso. Ela tá acabando, gente. 38. A pintura, a escrita e o teatro também são linguagens importantes do contexto da educação infantil. No que se refere ao desenho, analise as proposições abaixo.
Constitui-se como um jogo que há narrativas, imaginações e inventividade que são mobilizadas pelo convite feito pelos suportes que são oferecidos ou encontrados pelas crianças, correto? 2. Incentivar a elaboração criativa, constituindo assim pesquisas pessoais que são elaboradas pelas crianças. Com aquela questão lá que a professora estava errada. Você tem que deixar as crianças serem criativas, incentivar a pesquisa. Agora 3. Além dos lápis de cor, canetas hidrocor, giz de cera, o carvão, fios de barbantes, nylon, cobre e conduíte são ótimos materiais para realizar os traços e possibilitar que saltem do papel, tornando-se tridimensionais. Essa também está certa. Inclusive, nos grupos de estudo, o povo questionou sobre essa 3 aqui. Daqui a pouco também vou falar sobre o grupo de estudo, tá? Em relação a alguns materiais, como nylon, cobre. Por exemplo, nylon, a gente pode utilizar aquele artesanal, não aquele de linha de pipa cortante, né? Daquelas linhas chilena que fala. O cobre, se ele tiver encapado, o cabinho, né? Geralmente o cabo de cobre é o que tem de fio de internet, fio de telefone, ele é encapado, por dentro tem o cobre. Então, dá para utilizar também. Os conduítes também é a mesma coisa. E, é claro, sempre tendo uma supervisão do adulto. Então, tá correta sim. Então, todas estão corretas. A letra D, certo? A penúltima, 39. As ações educativas e que contemplam a diversidade devem ser fundamentais na educação infantil, principalmente no que se refere ao tema racial, que é outro documento do MEC que falava sobre as questões etno-raciais na educação infantil. Acerca do assunto, assinale as assertivas abaixo, então aqui está pedindo a correta. Então vamos lá. Ao serem instigadas a buscar informações sobre a África, um imenso continente com mais de 50 países, a criança rompe com a ideia simplista de que podemos nos referir à África como se ela fosse um país único com habitantes de uma única origem, correto? Que ainda muitas pessoas, a gente fala África, pensa que a África é uma coisa só, ela tem mais de 50 países, milhares de culturas, umas diferentes da outra, então uma está totalmente correta. 2. Quanto mais oportunidades as crianças tiverem para falar e ouvir opiniões de adultos ou de outras crianças sobre fatos, fenômenos e situações sociais observadas, mais elas poderão pensar e elaborar ideias sobre o continente africano, os povos negros e as questões raciais. Sim, quanto mais ela tiver acesso a informações, mais ela vai elaborar suas ideias, inclusive quebrando esse mito de falar que a África é uma coisa só. Então a 2 está certa. 3. A perspectiva de uma educação para a igualdade racial também inclui representar para as crianças a produção das artes visuais nos povos africanos e indígenas, sendo postas sempre a se perguntarem como e por que esses povos produzem arte, pois tais perguntas permitirão que ela se aproxime de histórias, crenças, valores, grupos sociais. Essa também está certa. Então, a 39 é a D, todas estão certas. Vamos para a última. Se refere à importância da leitura e literatura infantil, analise as proposições abaixo. 1. Quando o professor ler, oferece às crianças a possibilidade de fruição de um texto bem escrito, de apreciação de belas imagens, das ilustrações, o contato com a linguagem escrita e a oportunidade de que se identifica com os personagens, refletir sobre aspectos de sua vida, de seu cotidiano, de sentimentos e pensamentos. 2. Quando o professor valoriza o que leu, comenta sobre aquilo que mais emocionou, quando relê trechos bonitos ou engraçados e os compartilha, ou seja, quando representa todas as manifestações de alguém que aprecia a leitura, ele está ensinando às crianças comportamentos leitores que elas certamente vão incorporar em suas vidas. Também está correto, é o papel do professor desenvolver essa competência leitora com as crianças. E a última, durante a leitura, a criança precisa sempre se identificar com o ambiente e os personagens da história.
Para tanto, faz necessário sempre utilizar livros referentes ao ambiente, cultura, meio social da criança? Sempre não. Em alguns momentos, sim. Mas não sempre. As crianças também têm que ter contato com outras culturas, com outros ambientes, com outras questões históricas que geralmente elas não têm acesso. A escola serve para isso mesmo. Então tem que ser ofertado tudo. Portanto, a 3 está correta. Então, a certa é a A. A1 e a 2 apenas, certo? Então, o vídeo vai ficar longo, né? Muita coisa, né? Daí, a prova de fundamental, eu vou lançar na sexta, no máximo sábado, a correção também das leis e a parte específica dos autores e temáticas, certo? Vou falar aqui do PDI, qual foi o meu desempenho. Eu fiz 25 questões, tá? Eu fui bem nas específicas, tá? Tanto na PDI quanto do fundamental. No fundamental foi um pouquinho melhor. O que me pegou aqui foi a língua portuguesa e as atualidades, porque como eu estou estudando, meu foco é para o concurso da Prefeitura de São Paulo, para o PEIF, e a Prefeitura de São Paulo não cai português, então eu não estudei nada de português, e português assim eu sou muito baseada na VUNESP. A VUNESP é um esquema totalmente diferente, eu nunca fiz prova dessa banca, é difícil achar coisa dessa banca também para estudar. Atualidades, eu não tô vendo jornal, tô vendo essas coisas, então muitas coisas ali eu nem sabia, fui no chute. Eu achei as questões da EDPAC muito mal elaboradas, principalmente, por exemplo, essa última aqui, dessas 1, 2, 3, qual que são as corretas, elas são assim, você pode cair em pegadinhas, porque, por exemplo, a maioria delas, se vocês verem, sempre tem essa aqui, 2 e 3 apenas, o resto não tá se repetindo a 1, às vezes é verdade mesmo, essa não é a correta, mas teve algumas aqui que era assim a correta, daí você acaba caindo nessa pegadinha. Então, ela também não fala os autores, ela fala que documento ela tá se referindo. Então, achei uma prova assim mal elaborada. Olha que eu já fiz prova de bancas pequenas, mas essa aqui eu achei a menos elaborada. Outra questão que eu não gostei da EDPAC, e não só eu que estou falando, os pessoal nos grupos estão falando, pessoas me procuraram no particular para denunciar a questão que, inclusive na prova da tarde do fundamental eu fiquei por último, junto com outra pessoa, né? Os 2 últimos tinham que ficar, né? Para assinar, que ficou, né? A gente assinou 3 vias. O fiscal, não só na minha situação, como de todas as pessoas que me procuraram nos grupos, o gabarito não foi no envelope, os gabaritos não foi no envelope lacrado, foram embora soltos com os fiscais. Então, isso leva à margem para se pensar em alguma coisa, porque geralmente nos concursos públicos, bancas como o Unesp, FGV, ou até bancas menores como a RBO, fica os 2 últimos, ou algumas bancas pedem os 3 últimos, né? Fica, daí todo mundo termina nesses 3 últimos, daí assina lá que ficou, né? E o fiscal mostra para os 3 que tá colocando dentro do envelope os gabaritos e lacra na frente dos 3. Por isso tem assinatura, né? Que você se compromete, que você viu lá o fiscal lacrando os gabaritos, e ele manda lá pro coordenador lá da banca, que manda para correção. E não aconteceu na IDEPAC. Então, isso é muito estranho. Eu não sei se é procedimento da IDEPAC. E mesmo se é um procedimento errado. Deveria mudar isso. Porque leva à margem da gente pensar em alguma coisa errada que pode acontecer desse concurso. Então, fica um alerta. Pelo menos na parte específica e de legislação, eu não vi aqui nenhuma questão que cabe recurso. Se caso você viu aqui, comente aqui nos comentários. E vou deixar na descrição do vídeo também o link para o grupo de estudo. Na verdade, esse grupo era o grupo de compra da apostila de Cajamar, tá? Mas, após a prova, eu mudei o nome para apenas concurso Cajamar,
você pode entrar nele e é um grupo de discussão para acompanhar o concurso, tanto do PDI, do Fundamental, do Adjunto, do Infantil, também dos especialistas. Então, entra lá no grupo, vai ficar a descrição do vídeo, certo? E eu quero agradecer a todo mundo que comprou a apostila, que acompanhou os vídeos do canal, os 2 últimos aqui, tanto da dissertativa, quanto o simulado da EDPAC, que é difícil achar questão da EDPAC. Eu ainda tive todo o trabalho de digitalizar para vocês e deixar em PDF tudo bonitinho. Ainda mesmo assim tem pessoas que se preocupam com coisas pequenas, menores e reclamam. Isso me chateia muito, né? Porque deveria focar mais no conteúdo em si para passar na prova. Eu não sou de cursinho nem nada, eu sou uma concurseira igual vocês. Então, desanima um pouco, né? Mas a maioria aqui, gostando aqui dos conteúdos do canal, eu vou continuando aqui, né? Mas realmente é difícil, porque, por exemplo, a minha prioridade é a Prefeitura de São Paulo, sempre deixei aqui muito bem claro. Eu só fui estudar para Cajamar na última semana, sério, na última semana. Se eu não tivesse aqui as coisas do YouTube, as coisas que eu tô vendendo, as pessoas que ficam toda hora atrás de mim, perguntando coisas, sabe? Talvez eu teria mais tempo para ter estudado para Cajamar, né? Mas enfim, fica aqui a experiência, né? E também é bom, mesmo se não passar, você tá no ambiente de prova, que é diferente de fazer simulados em casa, e você vai vendo ali as estratégias para o próximo, beleza? Então, sexta, no máximo sábado, terá um vídeo pro fundamental e outros assuntos, notícias que tiver de Cajamar eu vou trazendo aqui, e depois mais pra frente, se vocês quiserem, eu também trago as dissertativas.